Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, notícias aí, né, do Vascão. Hoje é quinta-feira. Vasco joga no final de semana contra o Sport em São Januário, em casa, né? E aí já se começa a falar o seguinte: tudo vai depender do jogo contra o Sport. Se o Vasco ganhar jogando bem, ele fica e tal. Acho que chegou num ponto já insustentável, né? Porque mesmo que ele venha jogar bem, Vasco, mesmo que venha a fazer, não sei, 3-0 contra o Sport, vai ter alguém que falaria que tinha que ser 4, 5. Chegou nesse estágio, é complicado manter, né? Desde quando ele entrou no Vasco, o Carille, sempre houve uma refratariedade de 80% ao nome dele, né? Youtubers fazendo matérias, time retranqueiro, técnico retranqueiro e blá blá blá, né? Sem entender que o Vasco hoje, se jogar de igual para igual com uns 12 times do brasileiro, arriscado a perder, sendo dominado e em alguns levar goleada. O Vasco hoje ainda não pode jogar de igual para igual com vários times do brasileiro, né? De cara, Flamengo, Palmeiras, Galo, Inter, próprio Botafogo, Fluminense também, que estão melhores, tem peças melhores que o Vasco. Não dá para o Vasco jogar de igual para igual. Tá aí no Carioquinha, Vasco jogou de igual para igual com o Fluminense, foi massacrado taticamente, apesar de ter feito 1-0, o Fluminense virou. Os dois jogos contra o Flamengo na fase de grupos também foram domínios do Flamengo. Os da semifinal foram terríveis, né? O jogo da fase de grupos contra o Flamengo não foi bom. Os dois da fase da semifinal foram terríveis, o Vasco tendo dominado mais ainda. Então tem que ter calma, né? Mas o foco aqui desse ponto do vídeo, e comentem por favor o que os senhores acham, é o Carille. Ninguém quer mais. E eu achei que o jogo contra o Puerto Cabelo lá não foi ruim, não. O seu Coutinho perdeu gol pra caceta. O time perdeu muito gol. Foram vários arremates contra o time fraco da Venezuela. Mas o Vasco fez vários arremates, né? E quase não foi exigido na parte defensiva. Mas nem assim se pôde evitar essa questão. Os caras estão colocando na conta os lances que o Coutinho perdeu cara a cara de cabeça, sozinho, matou no peito e botou em cima do goleiro, né? Um cara que ganha 1,5 milhões por mês ou 1,7 não pode dominar a bola no peito sozinho e chutar no pé do goleiro, cabecear uma bola errada, né? O próprio Coutinho perdeu um outro remate de perna esquerda, né? Outros arremates também foram perdidos. Payet sozinho foi andando com a bola, olhou, chutou para fora. E aí tudo cai na conta do Carille. Não adianta, vou estar aqui enxugando gelo, né? Vai entrar um outro técnico, os caras vão continuar errando. Seu Coutinho vai continuar errando gols, seu Payet nulo em campo, né? Espero que, se houver a troca, que não se coloque mais o Lloyd. Se entenda, foi um grande erro, como já aconteceram erros com Jean David, com o Maxime, né? Para jogar em posição errada. Se corrige, empresta, transfere, faz o que quiser, mas no Vasco não dá para jogar mais, né? Bom, falei aqui do jogo contra o Sport. Vou dar uma pinceladinha agora na Sul-Americana, né? Um outro assunto também. Lanús é líder por saldo de gols e blá blá blá. Quanto mais longe o Vasco for na Sul-Americana, para mim é melhor. Arrecadação, né? Já falei, televisão, bilheteria, patrocínios pontuais, mais um campeonato, o Vasco é o Brasileirão. Quanto mais longe o Vasco for da Copa do Brasil, para mim é melhor. Por quê? Televisão, bilheteria, patrocínios pontuais, mas o campeonato do Vasco é o Brasileiro. Já vimos aí, ganhamos do Santos de forma não confortável em casa, né? Os caras não abriram mão do Neymar e do Soteldo. Depois, com o time reserva, levamos 3 do Corinthians, né? E não só
um jogo não é só o resultado de 3-0, foi um passeio, né? A gente quase não conseguia chutar em gol, né? Outro assunto aí interessante, Jair teria proposta para o futebol americano, blá 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 e tal. Eu sempre disse isso aqui, sempre disse isso. Ele tem um ótimo passe, uma ótima visão de jogo, pifadas, mas não consegue jogar nem de primeiro volante, que tem que marcar muito, e nem de segundo, que tem que marcar bastante. Primeiro volante e segundo volante, Jair não consegue jogar mais, pela falta de intensidade, né? Pela regularidade, pela lesão. Então, para ele voltar a jogar futebol, ele deveria entender que ele tem que jogar um pouco mais perto do gol, né? Tentando fazer ali, num time com 2 volantes, ele ser um terceiro homem de meio de campo, ao lado de um meia armador. É a função que ele pode jogar. Escreve no papel aí. Se um dia o Jair voltar a jogar bola, tem que ter 2 volantes de contenção atrás dele, ele marcando, mas não como os volantes que ele não consegue, e auxiliando, e às vezes dividindo a criação. Ele dá bons passes, dá boas pifadas, mas para o Carille e para o Paiva, quem quer que seja, quando colocava o Jair, não adianta colocar como segundo volante, ou primeiro, que não vai render, vai prejudicar o Vasco e vai beneficiar amplamente o adversário, óbvio, né? Você vai prejudicar o Vasco, vai beneficiar o adversário bastante, muito além da conta, né? Bom, só tem um vídeo ontem falando que o Vasco, o Conselho de Beneméritos, o Conselho Deliberativo, ao invés de soltarem uma nota dizendo: olha, acabamos a investigação aqui contra o Salgado, contra a 777, contra o Campelo e tal, vamos entrar com as ações cíveis e criminais e tal. Não é feito porra nenhuma disso. O que ele solta matérias aí para dizer: estamos vivos, vamos comer bacalhau, tomar cafezinho às custas do Vasco, que vamos discutir a criação de uma empresa para cuidar da obra da reforma de São Januário e tal. É para isso que está lá, não vai mudar nunca, é a mesma patifaria, né? E por isso que eu sempre falei para os senhores, né? Você é contra o Pedrinho porque participa disso aí. Se o Pedrinho não participasse disso, não fosse amigo dos roxos, coisas já teriam acontecido, cíveis e criminais, né? Mas não acontece, né? Então tá aí a prova que eu venho falando. O Pedrinho é mais do mesmo. O Pedrinho é a continuação do Salgado, do Osório, do Duque Estrada e tal. E para fechar aqui, mais uma vez um time considerado pequeno, se eu não me engano está na Série B, né? Vasco Operário. Diz: olha, vamos pegar o Vasco, dá para ganhar e tal. Mais uma vez isso está acontecendo. Aconteceu ano passado e já aconteceu outras vezes. O Vasco criou essa situação de debilidade, de fraqueza aos olhos de terceiros. E só o Vasco pode mudar isso. Só o Vasco pode mudar isso. Mas você acha que um dia os adversários vão temer a gente com contratações do tipo de Jean David, de Maxime, de Lloyd? Não há a menor possibilidade disso acontecer, né? Inscritos meus vêm me cobrando um vídeo extenso falando sobre a questão do acordo feito pelo Pedrinho com o Flamengo e Fluminense para jogar 8 ou 9 jogos no Maracanã. Vai jogar um jogo contra um time alemão, aí um amistoso no Maracanã, blá 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 e tal. O Vasco hoje, por estar debilitado e é mais fraco que alguns times do Brasileirão, tem que fazer da sua casa fundamentalmente um handicap. Se não puder, por obra, por alguma coisa, ok, mas tem que pensar nisso. O caminho do Vasco, por enquanto, porque não tem um elenco forte, não tem um time razoavelmente que possa ir na casa do adversário ou jogar em estádio que não seja um caldeirão, fica complicado para o Vasco. Inscritos falam aqui que tem que jogar no caldeirão, eu concordo neste momento, mas inscritos também falam que tem que jogar no Maracanã, tem que arrecadar e blá blá blá. Vai chegar-se um ponto que a gente vai ter que escolher ou arrecadação ou não cair para a segunda divisão. Não faço aqui alarde nem temor, mas para quem vê um pouco de futebol, está muito ruim o elenco, e a extração de peças desse elenco para fazer um time é pior ainda, né?
O Garré não se firmou, faz alguns cruzamentos, faz algumas jogadas, mas não é aquele cara que a gente pode contar durante um tempo de forma intensa. O Nuno também, né? O Nuno chega a jogar 30 minutos por um tempo mais intenso, depois cai. O Lodge nem se fala. E cadê os atacantes? Não tem. Adquiriram dois meias, no máximo meias atacantes, mas não contrataram um atacante que atacasse nos espaços e fizessem gol para o Vasco poder chegar e dividir, ter variações, Verratti e não Verratti. Tem inscrito meu aqui que falou: o Verratti atrapalha demais o Vasco, blá blá blá. Não atrapalha o Vasco, só que você não pode jogar só em função do Verratti, você tem que ter outras saídas. Ora, você joga por cima com o Verratti, ou então com outro. Vi jogadas onde o Verratti está sempre com um, hora com o Nuno, hora com o Garré, né? Hora com o Coutinho chegando, sempre dois na área. Tem que ter mais gente perto do Verratti para dividir a marcação. E hora joga por baixo, né? Com o Verratti podendo finalizar, sendo o último a chutar para o gol, sendo o último, havendo um passe para ele fazer o gol. Então não é que o Verratti atrapalhe, longe disso. O melhor cabeceador do América do Sul, um dos maiores do mundo aí. O último gol que ele fez contra o Puerto Cabello foi uma sacanagem. A bola lá atrás, ele dá 3 passos para trás, controla o zagueiro, controla a posição do goleiro, controla a posição de onde a bola vai bater na cabeça para jogar naquele canto ali. Não se pode prescindir disso. É babaquice, é baboseira, né? E aí tá fazendo jus a 700 mil. Tá fazendo jus aos 700 mil. Couto e Payet que deveriam baixar para 500, 400, porque não estão rendendo isso aí. O Coutinho está um pouco melhor, vem fazendo gols aí e tal, não sei o quê. Teve 3 ou 4 chances contra o Porto Cabello, tá bom. Equipara ao Verratti, mas dói, né? Mesmo sendo um cara que não tem habilidade do Payet e do Coutinho, ele entrega, ele está resolvendo. Isso fica na cabeça do jogador. Porra, eu recebo 700, essas porras aí recebem 1.500.000 para cima, 1,5 milhão para cima, eu resolvo. Isso aí é um motivo também de uma luta diária com um atleta. Eu sei disso, conheço jogadores de futebol que já falaram isso para quem quer que seja, né? Tá no time, entrega mais do que o outro tem nome, ganha, ele ganha menos. Isso aí não é bom não, né? Mas vamos aguardar aí. Tem treinamento hoje, ontem foi folga, sexta-feira deve ter também alguma coisa, e sábado, jogo contra o Sport em São Januário. Partida fundamental. O Vasco tem que voltar a pontuar, né? Subir. Salvo engano, está em 11º lugar ou 12º. Tem que fazer 6 pontos. Pontua em casa e arruma uma confusão, um chabu na casa do adversário para arrumar um empate, perder de pouco. Essa é a vida do Vasco, infelizmente. É o que eles estão nos dando aí ao longo desses anos, né? E para fechar aqui, mais um comentário sobre a questão das vaias, blá blá blá. Meus inscritos estão comentando bastante. Uns dizendo que tem que vaiar o tempo inteiro. Eu não concordo. Acho que tem que vaiar antes e no fim. Durante atrapalha. Mas respeito. Está aqui. Estão registradas as opiniões que o cara pode vaiar o tempo inteiro. Não sou o dono da verdade. E quando for tratar essa matéria, falar o que o torcedor quer ouvir, né? Falar, como todo mundo fala, não, o Carille foi perguntado, Carille precisa de contratação? É claro que ele ia falar que precisa de 10, né? Mas não tem 10, não tem nenhuma para contratar, então ele fala que não precisa de contratação, né? Para blindar o Pedrinho. E mesma coisa aí, nessa situação. A blindagem está aí, não tem jeito, né? O Carille está blindando o Pedrinho, e isso está sendo feito aí também nesse momento. E com relação ao vídeo que eu soltei ontem, já dei uma palhinha. Eu acho que eu não falei sobre a dívida da Matix, né? Ela foi atualizada para 17 milhões e eu soltei um vídeo ontem reclamando disso, né? Ninguém apresenta as investigações, mas esqueci de pontuar isso. Tem várias execuções contra o Vasco. Quem responde por elas? Elas são do Salgado exclusivamente? São da 777 exclusivamente? São do Salgado e da 777 exclusivamente? O que não pode acontecer, como está acontecendo, o Vasco sendo obrigado a defender-se em ações que eram só do Salgado, ou só da 777, ou de ambos, sem o Vasco,
tendo que dar garantia das ações da Vasco SAF para poder aí não haver penhora e blá blá blá, né? Esse é o problema aí do Vasco. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.